No dia 20 de dezembro de 1958, Hans Gustafsson, na época com 25 anos, e Stig Reidenberg, com 30 anos, voltavam de um baile na cidade de Höganäs para a cidade de Domsten, ambas na Suécia. Por volta das 3 horas da madrugada, já próximos à cidade de Domsten, ambos perceberam uma luz estranha através de uma clareira de árvores. Curiosos com o fenômeno, estacionaram seu carro e caminharam em direção à luz. Quando estavam a cerca de 10 metros do fenômeno, puderam observar se tratar de um objeto em forma de disco pousado sobre 3 hastes. O objeto tinha cerca de 5 metros de diâmetro e 1 metro de altura. Era brilhante, porém não ofuscava a visão e não irradiava calor. No centro do objeto havia ainda um ponto mais escuro. De repente, 4 seres de coloração cinza chumbo, com cerca de 1,20 m de altura e 35 centímetros de largura, apareceram e atacaram os dois. Hans e Stig lutaram contra as criaturas tentando escapar. Naquele momento de desespero, puderam notar que as criaturas pareciam feitas de pedras de gelo e, apesar de não ter uma grande força física, eram habilidosos e, segundo Hans, pareciam ler os pensamentos dos dois e adivinhavam os golpes antes que eles pudessem ser executados. Os seres pareciam querer levá-los até sua nave. Em certo momento, Hans conseguiu se agarrar em uma placa indicadora de um camping que havia ali perto. Enquanto os seres tentavam fazer Hans se soltar da placa, esqueceram por um breve momento de Stig, que correu em direção ao carro e começou a buzinar. Ao ouvir o som das buzinas, os seres soltaram Hans e voltaram para sua nave, que logo em seguida decolou em alta velocidade. Stig corria em direção ao seu amigo enquanto a nave decolava, e no momento em que ela decolou, ambos sentiram uma forte vibração e ficaram paralisados por completo. Após alguns minutos de paralisia, eles finalmente recuperaram os movimentos e voltaram para o carro. Durante o caminho de volta para casa, eles estavam muito tensos e levaram alguns minutos até conseguirem falar alguma coisa. Ambos combinaram que não iriam contar sobre o incidente para não serem ridicularizados. Porém, nos dias que se passaram, seus amigos notaram que Hans e Stig estavam estranhos e então pressionaram os dois para saber o que estava acontecendo. Foi então que ambos resolveram contar o que havia acontecido, não somente para seus amigos, mas também para a imprensa e para o Ministério da Defesa sueco. No dia 8 de junho de 1959, ambos foram examinados pelo Dr. Ingeborg Gerling e no dia 10 de janeiro de 1960 foram examinados pelos doutores Lars Erik Essen e Kjell Hellsten, ambos da cidade de Helsingborg, na Suécia. Nos 2 exames, usando técnicas diferentes, os resultados foram unânimes. A história dos dois era real. Para estes exames, foram feitos interrogatórios, técnicas de hipnoanálise, entre outras investigações, a fim de comprovar o incidente. Porém, no dia 18 de janeiro de 1960, o Ministério da Defesa revelou um relatório sobre a sua investigação e interrogatório do caso de Hans e Stig. O relatório foi bem negativo, indo totalmente contra os outros 2 exames. Nele relatava que Hans havia fantasiado toda a história e que por vezes foi contraditório. O relatório ainda cita que em 1948 Hans foi isento do serviço militar devido à agorafobia. Para quem não sabe, agorafobia é o medo de estar em espaços abertos ou no meio de uma multidão, mas não exatamente medo de multidões em si, mas sim o medo de passar mal e não conseguir sair do meio da multidão. No caso de Stig, o relatório aponta que ele foi induzido a criar toda aquela história, provavelmente devido aos delírios de Hans. Por fim, o relatório põe em dúvida a honestidade e a história das 2 testemunhas. Porém, Carl Gustaf Rehn, jornalista e escritor sueco,
tomou conhecimento do relatório e investigou o mesmo. Ele descobriu que o interrogatório que foi feito pelo Ministério da Defesa levou várias horas de perguntas repetitivas e os investigadores eram totalmente céticos e foram pouco objetivos. Assim, com tantas horas de interrogatório, é normal que o cansaço e a pressão faça com que as testemunhas acabem se confundindo. Outro fato curioso apontado por Corr é que o psicólogo que cuidou do caso de Hans e Stig era alemão e só compreendia parcialmente o que os dois diziam. Por fim, o Ministério da Defesa sueco trabalhou por horas no local do incidente e não levaram em consideração nenhuma das marcas encontradas no local e nem os exames do solo que foram realizados, exames estes que o resultado nem sequer foi divulgado. Neste caso, claramente, há um acobertamento, já que as investigações foram propositalmente mal feitas, apenas para desacreditar o caso de Hans e Stig, já que interrogatórios também foram utilizados por outros profissionais e estes encontraram resultados totalmente opostos ao do Ministério sueco. Outro detalhe curioso sobre este caso é o fato de que os seres extraterrestres estavam tentando levar os dois à força e por nenhum momento utilizaram de qualquer outra técnica que não fosse a força bruta, o que se difere de outros casos ufológicos, onde normalmente o contatado não consegue se defender, mesmo que queira, pois parece estar hipnotizado ou influenciado pelos seres de alguma forma. E algumas vezes ainda, o contatado nem lembra como chegou na nave. Talvez estes seres sejam de uma espécie que pouco visita o planeta Terra, ou que evita o contato com os seres humanos, e a tentativa de abdução pode ter sido por puro oportunismo, já que os dois estavam próximos à nave. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.